Ok. Sim. Gisele, vem mais pertinho, Gisele. Você está muito longe do microfone. Vê se está parecendo Joe. Se Joe estou... Eu sou rainha de ficar longe, assim, né? Vem mais perto. Vem pro cantinho, vem. Isso, vem. Vem. Dá para botar o Artpart aquele para vocês compartilharem pelo Querido sessentônico, seja bem-vindo ao nosso 26º programa Sessentônica. Obrigada por estar aqui conosco. Hoje, o nosso tema é o sono, as dificuldades que enfrentamos para ter um sono de qualidade e como conseguir para ter este sono que tanto almejamos sem medicação. Um estudo recente encomendado pela empresa de tecnologia Royal Philips, feito com habitantes de 12 países, mostrou que 36% dos brasileiros sofrem com insônia. É isso mesmo. De cada 10, quase 4 brasileiros sofrem com insônia. E o problema não muda muito no mundo inteiro. Entre os britânicos, somente 8% acordam se sentindo descansados. E 9 milhões de norte-americanos precisam tomar remédios para dormir. A Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, mostrou em uma pesquisa que desenvolveu que a privação do sono duplica a probabilidade de cometermos erros de organização e triplica o número de lapsos de atenção. Como é que anda a sua qualidade de sono? Você tem conseguido dormir bem, dormir as horas necessárias para acordar bem? Você é daqueles que precisa dormir muito? Ou você consegue, com pouco sono, acordar bem? Pois hoje a gente vai conversar aqui com um time bacana para responder essas perguntas para a gente. Aguardamos você, as suas dicas para dormir bem, as suas dúvidas também. Manda o seu WhatsApp pelo 5196537474 ou pelo Instagram, @Rádio Supersônica, ou pelo facebook.com/Rádio Supersônica, ou então no site radiosupersonica.com. Aqui a gente está com a Márcia Regina Paludo. Oi, Márcia. Oi, Karen. A Márcia é psicóloga, neuropsicóloga, há 30 anos atuando na área clínica e destes há 10 estudando o funcionamento do cérebro. Ela se especializou em neurofeedback pela Escola Italis. Ela é pós-graduada em neuropsicologia pela URGS, em terapia de casal e família e mediação familiar no CEF, que é o Centro de Estudos da Família e do Indivíduo. Tem formação em dinâmica de grupos na SBDG, Sociedade Brasileira de Dinâmica do Grupo. E depois ela vai nos dizer um site que ela tem com vários materiais e informações a respeito do trabalho que ela desenvolve. Estamos aqui com a Gisele. Oi, Gisele. Oi. A nossa quase permanente convidada. Oi, Gis. A Gis é gerontóloga, com carreira de mais de 25 anos na área. Ela tem especialização em gerontologia e mestrado em serviço social. Hoje está à frente na GV Assessoria em Longevidade. E estamos aqui com a Tarlise Paingirelli. Oi, Tarlise, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A Tarlise é psicóloga, especializando em terapia cognitivo-comportamental e psicologia positiva. E ela faz parte do corpo clínico da unidade de bem-estar da PUC. É isso? É a Clínica Unidade de Bem-Estar e também eu estou na PUC. Ah, certo. Isso. Onde ela é colaboradora no grupo de avaliação e intervenção do ciclo vital. Depois tu nos conta um pouquinho mais disso, né? Conto sim. Beleza. E ela também ministra o curso de envelhecimento e psicologia, regulação emocional, que é oferecido pela UNAT para idosos. Bom, gente querida, sejam bem-vindos ao nosso programa. E eu gostaria de começar a nossa conversa querendo saber melhor o que afinal é o sono e para que o sono serve, né? A gente tem um dia tão conturbado e às vezes parece que a gente
gostaria de dormir menos. A gente passou a vida ouvindo, eu passei a vida ouvindo que precisamos dormir 8 horas diárias. É isso mesmo? Precisamos dessas 8 horas diárias? E o que afinal é o sono? Então, Karen, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Estou adorando poder estar aqui, compartilhar um pouco, né, do que a gente estuda tanto nessa vida. Então, o que eu queria dizer nesse sentido é que assim, a vida não funciona bem quando o sono não flui bem, não é? Então, sono perdido não se recupera. Essa história de achar que a gente pode ficar 1 noite, 2 noites, emendar uma semana, né, um tempo longo aí sem dormir porque tem que render, deixa de dormir para poder fazer outras coisas que são mais importantes, que as pessoas julgam às vezes, é um equívoco. O sono ele é fundamental para a nossa recuperação. A gente precisa restaurar o corpo, né? Durante o sono existe todo um processo de restauração do corpo, o equilíbrio das emoções. Eu já atendi muitos vestibulandos, pessoas que se preparam para concurso e pensam que vai dormir tarde, fica estudando até tarde, acorda super cedo, quanto mais horas estudar, mais vai. Não, é um erro. Durante o sono é o momento que a gente sedimenta as memórias, é onde todo aquele conhecimento vai para as caixinhas, para a hora que tu vai lá fazer a prova, tu abrir a caixinha e pegar a informação de lá. Se tu não dormiu, tu não sedimentou, tu vai abrir caixinha e vai estar vazia. Então, assim, o sono tem tantas funções que, assim, vamos ver se a gente esgota isso durante o programa, né? Então, o sono, ele é um espaço do nosso tempo necessário para sedimentar aquilo que nós vivenciamos ao longo do dia, é isso? Também. A gente processa memórias, né, emoções, tudo isso depois também se manifesta nos sonhos, né? Daí depois a gente vai falar também dos sonhos, mas sim, o sono é um momento de sedimentar memórias, é onde realmente a gente consegue guardar as informações. Porque tu sabes que a gente resolveu trazer esse assunto hoje no Sessentônica, porque hoje nós estamos completando 6 meses de programa. Olha, que legal! Parabéns. Obrigada. E ao longo desse tempo de Sessentônica, nós conversamos com muitos profissionais da saúde. E é unânime que o sono é fator fundamental para a qualidade de vida. Sim. Aqui, de cada 10 profissionais da saúde, 10 falam isso. É isso verdade. assim, nutricionista, dermatologista, geriatra, neurologista. Por que será, né? Educador físico, gerontólogo, todos, né? Então. Vieram e falaram da importância do sono na saúde. Então, estamos aqui com 2 pessoas que estudam isso para a gente entender melhor por que o sono é tão importante, né? Nessa questão da qualidade de vida, da longevidade. Né? E a gente vai percebendo que ao longo da vida, com o passar do tempo, o sono vai ficando mais difícil. Muda. Né? Cada fase da vida a gente tem uma necessidade diferente. E assim, quando a gente fala de sono, é importante dormir, mas não é só dormir por dormir. A qualidade do sono que também ela é importante. Ela que vai nos dizer. Porque às vezes muitas horas de um sono superficial não faz a restauração, não sedimenta memórias. Então também vamos falar, né? Pois então. Vamos começar assim, me expliquem melhor, assim, falando o que exatamente que fases do sono são. Tu falaste agora há pouco das fases do sono, né? Quais são essas fases do sono que a gente que a gente passa? Então, nós temos o sono REM e o sono não REM. O sono REM é o sono aquele que é do movimento rápido dos olhos, é de uma expressão de inglês, né? Que teve essa procedência. E o sono não REM. A gente faz 5 curvas durante uma noite de sono, de 4 a 6 curvas, né? Normalmente 5 curvinhas de 90 minutos de duração cada uma durante uma boa noite de sono. A gente começa com a fase que se chama N1, se denominou assim,
que é o início, assim, aquela sonolência, aquele primeiro estágio de quando tu começa a ficar sonolento. Aí depois tu vai para o N2, tu já adormeceu e tu tá naquele processo de relaxar o corpo e ir para um sono mais profundo. Aí tu entra na fase N3, que é a fase do sono profundo de ondas lentas. E depois que tu vai para o sono REM. Necessariamente, nem todo mundo vai para o sono REM. E aí tem pessoas que saem desse sono profundo e já começam a voltar para o N1, N2 de novo. Então, tem aquelas pessoas que quando sai do... Por exemplo, vamos supor que a pessoa foi para o REM. Sai do REM e volta para o N1, que é aquele sono mais superficial. Tem pessoas que é neste momento que as pessoas despertam. Porque ele volta a ser um sono bem superficial. E aí tu vai para o N1, N2, N3, sonos de ondas profundas, lentas, e volta para o REM. A cada um desses ciclos vai aumentando o REM e diminuindo o não REM. E também o N1 e o N2, porque cada uma dessas curvas ela é composta de quantidades diferentes. Sim. E aí, no sono REM, é o momento que a gente sonha. Ah, a gente só sonha no REM. No REM. Às vezes acontece da gente sonhar no não REM, que é no N3, que é aquele sono de ondas profundas. Mas, assim, o fato de você não lembrar do sonho não quer dizer que tu não tenha sonhado. Porque muitas vezes é o momento em que tu desperta. Se tu vai despertar quando tu está no N1, no N2, talvez tu não lembra muito do sonho no N3. Então, depende do momento que tu acordar, no momento que aquele tal despertador tirar do teu sono e interromper o ciclo, né? É que vai fazer tu, às vezes, lembrar ou não. E outra coisa também do sono, né, do sonho, é que assim, a gente não tem o hábito de prestar atenção. A gente não se dispõe, bom, hoje eu vou anotar, quando eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou anotar qualquer pensamento ou qualquer coisa que aconteceu no sono. A gente não tem isso. Se a gente prestasse mais atenção, a gente começaria a perceber que a gente lembra dos sonhos. Mas Certo. o despertador, essa coisa de não respeitar o ciclo biológico, nos tira muito dessa coisa da natureza fisiológica, né? E aí a gente se desconecta disso. Mas então tu imagina que a gente precisa fazer essas 5 curvinhas para poder ter uma boa noite de sono. Tarlise, Sim. me conta. Então, não é sempre que a gente... E é ruim não fazer esse sono REM? Sono REM, o sono por completo, se não for bem, não tiver uma qualidade, ele vai começar a trazer os prejuízos. Né? Aproveitando aqui, né, a fala, o quanto muitas vezes a gente não lembra, né, dos sonhos, até por uma questão também de uma liberação, né, de noradrenalina. O nosso cérebro, né, como o sono, seria, vou usar a metáfora de uma agência bancária. A gente usa a agência bancária, né, durante o dia, chega um momento que ela para. Né? Então, tem até tal hora para te entrar e depois os funcionários vão terminar de fazer o expediente para ir embora. É como se nosso cérebro, né, no momento do sono, fosse os funcionários da agência bancária. Então, olha só, esse é o momento para a gente se organizar. E aí, todos esses estágios, né, do sono têm um processo de organização. Então, cada estágio, né, cada fase ali, até chegar no sono REM, né, tem uma organização. Se a gente não está conseguindo ter a qualidade do sono, né, dentro de um desses estágios, a gente vai começar, de fato, a ter alguns prejuízos. Porque o sono, ele regula o corpo. É o momento que o cérebro tem para a gente poder, assim, ok, vamos ver o que vivemos no dia de hoje, vamos ver o que nós recebemos de informação, como é que estava ali a comida que tu comeu, o que tu está sentindo de dor, vamos verificar se tu está te sentindo ok, se não está, vamos verificar as memórias que ficaram, o que a gente precisa organizar para sedimentar, o que vai ser importante, o que não. Então, quando os especialistas falam assim, sono é importante, porque seriam os funcionários da nossa agência bancária para ela poder abrir no outro dia e a gente conseguir, né, fazer todas as operações necessárias.
não ter o sono REM, né, traria sim algum tipo de prejuízo. Mas não só o sono REM. Qualquer estágio, né, traria prejuízos. O que eu vejo eu acho que esse tema é muito importante, né? Assim, tanto no meu trabalho com pessoas mais velhas, mas eu também percebo hoje uma quantidade de pessoas mais jovens com muita dificuldade. Então, assim, o que era antes, aí eu quero a minha dúvida muito nesse sentido, assim, o que era antes naquela questão, nossos pais, eu jovem, né? Desliga tudo e vai dormir. Hoje eu não vejo mais os jovens desligando tudo e indo dormir. Né? Então, assim, o quanto isso interfere nessa capacidade? Porque eu falo muito no meu trato com as pessoas mais velhas sobre a questão da respiração, sobre a questão de parar para dormir, sobre aquela questão, mas eles também têm um histórico de uso de diuréticos, então à noite às vezes acorda. Então tem uma série de situações que o sono já não é de tanta qualidade quanto eles gostariam. E eles relatam mesmo. Eu agora acordo às 5 da manhã, eu não tenho mais, né, essa quantidade de sono que antes eu tinha. Daí eu trato muito a questão também de quanto eles gastam de calórico durante o dia para, né, quanta energia eles, né, trabalham, ou tudo, que cansaço eles têm para dormir tanto. Então, isso, né, mas a situação da qualidade do sono, como ela tende hoje não só mais a perpetuar o mais velho, né, mas ela tem trazido para o jovem também, isso. Então. Começa a falar e daí tu fala um pouquinho. Tá bom, pode falar, Tati. Essa qualidade do sono, ela acaba sendo influenciada muito também, né, pela forma como a gente está se colocando no meio. Né? Então, a cultura influencia. A gente tem um uso muito maior de tecnologia hoje do que tinha, né, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, imagina 50 anos atrás. Isso acaba, de fato, né, trazendo essa coisa cultural que vai acabar refletindo no que a gente vai chamar de sincronizadores, né, do sono. E acho que uma coisa que é importante a gente também ter em mente é que o sono não vai ser o mesmo ao longo da vida. Então, o sono de um feto não é o mesmo de um recém-nascido, não vai ser o mesmo de uma criança, não vai ser o mesmo do adolescente, não vai ser o mesmo do adulto e também não vai ser o mesmo, né, de quando a gente estiver nessa fase da longevidade. Isso é importante a gente poder pensar, né, para daí sim buscar melhor qualidade. Eu penso que são duas coisas. Uma, que o sono do adolescente não vai ser o mesmo do longevo, e a outra é que não precisa se dormir 8 horas para ter um bom sono, né? As pessoas, eu acho que é um mito isso, né? Isso é um mito, Eu vejo, né, faz muito tempo que eu estudo muito essa questão do sono, porque para mim eu acho que assim é fundamental. O sono, ele é fundamental para tudo na vida, para tudo. E aí eu vejo assim muito, né, os adolescentes, eles estão muito conectados nesse mundo virtual. E essa coisa, essas bolhas que a gente vê, né, de algumas pessoas também muito viciadas nas redes sociais, que não conseguem dormir sem antes dar uma espiadinha aqui, ali. Isso tudo, esses equipamentos, eles, né, emitem aquela luz azul. Essa luz azul é uma luz que inibe a nossa secreção de melatonina. E a melatonina é um hormônio importantíssimo para nos induzir ao sono. Então, assim, uma coisa vai levando a outra, né? São hábitos errados. As pessoas resolvem tomar 1 litro de água antes de dormir, né? Às vezes nem é pelo diurético, é um hábito errado. Passa o dia sem tomar água, de noite vai tomar toda a água, e aí, claro, que vai acordar para ir no banheiro. Né? Então, assim, nós temos esse desrespeito ao ciclo biológico, e isto acaba impactando a qualidade do sono. Não tem como não impactar, porque tudo é interconectado. E eu acho que assim, as crianças e os adolescentes, eles estão muito nesse processo, né, de estar muito ligado na tecnologia, e acaba que prejudica. Assim. Já tem óculos para poder inibir essa coisa da luz azul, já tem equipamentos sempre fabricados sem essa coisa da luz azul para não inibir o sono. Então, imagina a que ponto nós estamos chegando, né? Exato. Exato. Exatamente. Eu acho que eu acho importante trazer pessoas que entendam no tema, para poder retomar algo que a gente fala muito no processo da gerontologia, que é compreender o seu tempo
biológico e o seu tempo social, e compreender que que tem aquela questão, não é à toa que tu come menos à noite, porque tu tem todas as enzimas que trabalham isso. Então, assim, parece que agora, como a gente tem um trabalho 24 horas praticamente, como se o corpo ele também ficasse semelhante ao virtual, quando, na verdade, nós ainda temos composições biológicas do tempo das cavernas, vamos dizer assim, né? A gente, então, a gente pensar assim, que, embora a gente tenha uma qualidade de tudo para poder utilizar, mas a gente tem que respeitar o corpo. Os ciclos. E, por favor, falem sobre isso, não seja eu sozinha a falar. Não esquecer que se a gente, né, evoluiu das cavernas e o sono permaneceu, ele não está ali à toa. Acho que é da gente só puxar o stop, né, e não se colocar também na geração das máquinas. Existem as máquinas, mas nós somos ainda seres humanos. Nós ainda temos que nos respeitar, nós temos limites, né, e não tentar exceder isso. Porque a gente acaba entrando muito, né, dentro dessa questão assim, não, eu preciso ser mais produtivo, mas eu preciso dar mais conta, meu dia não tem que ter 24 horas, tem que já ter 48, né? Na minha época a gente dizia 25, mas agora já é 48. Sim. E eu preciso dar conta de tudo isso. E que não. Se tem ali, tu tá sentindo sono, o sono tem uma função. E é claro, agora a gente consegue falar também muito mais coisas, né? A gente tem estudos vindo também numa velocidade maior, né? Claro que isso também é custos de muitos sonos. Mas o quanto isso também está ajudando, né? Então a gente agora entende, né, que o sono é fundamental, ele tem uma função de reorganizar, manter o teu equilíbrio, né? E poder também ajudar na própria questão da imunidade, né? Com todas o equilíbrio, enfim, né, de hormônios, de neuroquímicos, que a gente, né, vai utilizar no outro dia. A gente precisa estar ok para enfrentar o outro dia. Então, eu acho que assim também ajuda se a gente botar na linha de tempo, né? Quem aqui já não teve períodos de insônia na vida? Faz parte, vamos ser reais e humanos, existe, né? Tem momentos da vida que a gente passa noites acordados, preocupado com um problema, uma situação, pontualmente, ok, né? Se eu entendo que é uma preocupação relativa a uma coisa que eu estou vivendo e resolvo, volto a dormir. Mas a gente vê hoje que não, que essa coisa está se estendendo muito mais do que uma coisa pontual. E é por isso que vai desregulando e trazendo problemas de consequências no físico daí. Né? Que tu vê, se tu não dorme o suficiente, tu começa a produzir muito cortisol. E o cortisol é um hormônio que deixa a pessoa muito estressada, a pessoa começa a engordar. Quer dizer, tem várias consequências aí se as coisas se mantêm ao longo do tempo. Todo mundo passa por momentos de não dormir. Uma criança dorme mais, um adulto dorme um pouco menos, né? Lá no idoso, o sono é diferente, digamos assim, mas assim ele consegue até dormir menos e compensar por causa da forma como dorme. Vamos entender cada fase com as suas necessidades, mas nunca será menos importante o sono. Cada vez eu acho que ele é mais importante. Agora vamos começar a pensar então na questão dos distúrbios existentes, né? Quais são os distúrbios que podem ocorrer com relação ao sono, né? Então, uma coisa assim, primeira que acontece é aquela pessoa que tem muita dificuldade de adormecer. É aquela pessoa que eu digo que frita na cama, né? Que vira para um lado, vira para o outro, que é a fase da latência do sono. Que, ok, se tu leva... Tem pessoas que deitam em 2, 3 minutos e estão dormindo. Eu sou ótimo. Assim. Tem pessoas que levam 10, 15, 20 minutos até aquietar o corpo e conseguir adormecer. Tem pessoas que ficam 1 hora ali fritando e aí já se desesperou e aí que não dorme mesmo, né? Então, assim, tem um processo para te entrar no sono. Primeiro, tu tem que assim aquietar a tua respiração, sincronizar a respiração com o batimento cardíaco, relaxar o corpo para te entrar no estado de sonolência. Então, isso a gente chama a insônia inicial. Depois nós temos a insônia terminal, que é aquela insônia que tu dormiu, aquele primeiro ciclo, parece que tu dormiu
20 horas e tu acordou e pronto. Tá pronto pro dia, só que são 2 da manhã, 3 da manhã. Ai. E tu fica na cama rolando de novo e não Sim. volta a dormir. Né? Esta é aquela insônia que eu falei, que tu entrou no N1, tu foi pro N2, tu foi pro N3, entrou no REM, e quando tu vai voltar pro N1, pum, tu despertou Tu e acordou. tu te sente restaurado, porque tu fez aquele primeiro Sim. ciclo, mas tu não tá Tu não está pronto. né? E ainda nós temos as hipersonias e as parassonias, né? Hipersonia é aquelas pessoas que podem dormir 20 horas e nunca se sentem recuperadas. Essas são aquelas pessoas que não conseguem fazer o sono REM, o sono de ondas bem profundas que recuperam. E dentro das parassonias, aí a gente vai ter assim aquela questão de sonambulismo, terror noturno, aquelas pessoas que falam enquanto dormem, enfim, daí entramos num outro campo. Bom, gente, para tudo isso tem solução, não tem? Tem solução. Tem, sim. A solução, nós vamos falar delas daqui a um pouco, no próximo bloco, porque agora a gente vai falar do nosso sessentônico, deste 27º Sessentônica. E este sessentônico, ele é muito especial. Ele é David Bowie, ou David Robert Jones, nascido em Londres no dia 8 de janeiro de 1947. Cantor, compositor, ator, produtor musical, conhecido como camaleão do rock, pela capacidade de sempre renovar sua imagem, foi importante figura na música e considerado um dos músicos mais inovadores e ainda influentes em todos os tempos, sobretudo por seu trabalho nas décadas de 1970 e 1980, além de ser distinguido por um vocal característico e pela profundidade intelectual da sua obra. É grande a sua influência no mundo da música entre artistas e bandas, como Queen, Boy George, Pixies, Nirvana, The Cure, U2, The Killers, Lady Gaga, Marilyn Manson, para ficar apenas entre alguns, além de ter auxiliado movimentos como a libertação gay e a recriação de uma nova juventude independente, pois introduziu novos modos de se vestir na cena musical e tem uma carreira também prestigiada no cinema. Em 2002, ficou em 29º lugar na lista popular dos 100 Greatest Britons e vendeu mais de 136 milhões de álbuns ao longo de sua carreira. Foi premiado no Reino Unido com 9 certificações de álbum de platina, 11 de ouro e 8 de prata. E nos Estados Unidos recebeu 5 álbuns de platina e 7 de ouro. Em 2004, a Rolling Stone colocou na 39ª posição em sua lista dos 100 maiores artistas do rock de todos os tempos e em 23º lugar na lista dos melhores cantores de todos os tempos. Na noite de 10 de janeiro de 2016, 2 dias após o seu 69º aniversário e do lançamento do álbum Black Star, Bowie morreu em seu apartamento em Nova York, vítima de câncer do fígado. O músico havia sido diagnosticado com a doença 18 meses antes, mas tinha optado por não anunciar seu estado de saúde para o público. Agora, esteja onde estiver, abra o coração e os seus ouvidos para a música deste visionário, inovador, performático, gigante, camaleão David Bowie.
Oi, gente querida, estamos de volta depois de ter ouvido David Bowie cantando Rebel Rebel, Modern Love, Ashes to Ashes e Heroes. E um beijo, um abraço querido para Glória Lopes e para Marília Meister, que está nos ouvindo e deixaram uns comentários bem queridos lá no Face para gente. Um beijo, queridas, tá? Gostei de ouvir dos comentários de vocês lá. E aqui a gente está de volta, então, com a Tarlise, com a Márcia, com a Gisele. A gente, no primeiro bloco, né, finalizou falando dos principais distúrbios, né, do sono. Então, por favor, gurias, rapidamente, falem de novo quais são os principais distúrbios que normalmente existem no sono. Né? Então, Karen, antes eu falei, mas faltou uma informação importante. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, a gente tem que descartar se existem as questões fisiológicas, né? Porque tem pessoas que dormem mal por desvio de septo, por excesso de peso, e isso gera problemas. Aí, assim, o médico vai solicitar uma polissonografia, que é o exame que avalia isso, para poder realmente entender se tem uma origem orgânica. Descartando a origem orgânica, a gente entra, daí sim, os tipos de insônia que existem. E para quem tem problemas físicos, tem soluções para isso? Então, se realmente é diagnosticado na polissonografia, normalmente tem, assim, o que mais acontece é a indicação para quem tem muita apneia durante o sono, né, que fica muito tempo sem o cérebro receber oxigênio. E é o CPAP, aquele equipamento que usa para poder oxigenar. Tá. Porque isso que é muito importante para o cérebro se alimenta de oxigênio. Então, assim, primeiro a gente descarta orgânico e aí, assim, vamos para essas nossas insônias, que, né, certo. A insônia inicial, que é aquela pessoa que fica fritando na cama, que vira de um lado, vira para o outro, começa a pensar, e só vem problema na cabeça, e aí não consegue dormir. Né? Depois a gente vai para um outro tipo de insônia, que é a insônia terminal. Essa que eu falei primeiro é a insônia inicial, depois tem a insônia terminal, que é aquela pessoa que faz aquela primeira curva de sono, né? E então fez o N1, fez o N2, entrou no N3, vai para o REM. Quando sai do REM, vai voltar para o N1, que é aquele sono mais superficial, a pessoa desperta. E aí perde completamente o sono. Né? E aí tem as pessoas que, quando acontece isso, elas vão para o celular. Daí é assim que ferrou totalmente a noite aí de é sono, que não vai né? dormir mais. Fiquei sabendo que muitas pessoas têm essa prática. Daí sim, aí ferrou. E depois a gente tem a hipersonia, que é aquelas pessoas que dormem 10, 15, 20 horas e parece que não dormiram o suficiente. Aí sim a gente tem que investigar. Né? Aí tem exames, mapeamento, que não são tão invasivos como a polissonografia, que tu tem que ir numa clínica e dormir na clínica, para ver se a pessoa realmente não está conseguindo fazer o sono não REM, o N3, que é o sono de ondas bem lentas, e o sono REM. Então, as pessoas que não aprofundam o sono, elas fazem aquele sono muito superficial, e aí esse sono superficial, ele não recarrega, ele não te dá o ânimo e a disposição para o dia. Então, parece que ele dormiu o dobro do tempo. E depois a gente tem as polissonias, né? A questão da hipersonia e da parassonia, que é a questão de dormir demais, ter pesadelos, aliás. Pesadelos, terror noturno, a questão de falar durante o sono, aquele sono que é diferente, né? Uma vez eu atendi uma pessoa que ela assaltava a geladeira no momento do sono. Então, ia para a geladeira, comia, fazia dieta e não emagrecia. Ia para a geladeira e comia tudo da geladeira, dormindo, e não tinha a menor noção que fazia isso. Aí, uma vez, a mulher começou a filmar, porque ele negava que ele comia, e era durante o sono. Então, também tem várias, assim, não é comum, é um pouco mais raro, mas existem também isso. Né, de ter distúrbios, né, o terror noturno. Quem nunca, né, quem tem filhos, né, que não acordou com um filho gritando, chorando, tu vai lá e não aconteceu nada, e a criança nem acordou, a criança abre o olho, tu fala com a criança e ela continua chorando desesperadamente. Eu tive um episódio assim com meu filho, que eu fui parar no plantão, na emergência lá no Moinhos,
de vento porque eu achava que tinha acontecido uma coisa, que tinha um bicho, que estava acontecendo alguma coisa muito grave. E era o terror noturno. Certo. Então, assim, temos muitas coisas que podem acontecer durante o processo do sono, mas o mais comum que eu vejo, que é a maior queixa que pelo menos eu recebo no consultório, é a queixa da insônia inicial. É as É o pessoas teu que caso têm também, Thalise? dificuldade de iniciar o sono. É a dificuldade de iniciar o sono. Aí logo depois é alguma coisa na insônia terminal, né? E aí mais raros são os casos de fato assim com um distúrbio de sono, né? Então dorme muito ou tem alguma dificuldade ali com sono. E se a gente for vendo essa insônia inicial, né, também de acordo com os dados, assim, a população, né, apresenta em maior quantidade, né? E a gente daí também pode diferenciar a insônia aguda e a crônica, né? Que aí são aqueles casos onde tem uma questão de não conseguir de fato dormir, né, por um tempo determinado. Quando é que a gente tu estavas comentando, fazendo um link com o que tu estavas falando anteriormente, Márcia, de que é normal a gente, em determinado momento da vida, ter insônia, né? Quando é que a gente pode pensar assim, eu estou com um problema de insônia? Porque, ok, eu estou passando por um problema, digamos assim, estou desempregada agora, né? Sim. Bom, é normal eu, num período de desemprego, eventualmente estar com problema de insônia, né? Mas é que se esse desemprego levar um ano para te recolocar, tu vai ficar eu vou ficar um ano de insônia? Não, né? Aí não dá. Quando é que eu vou dizer assim, é normal ficar 3 dias, 3 meses? Foge do teu padrão. Tu começa a observar assim, não, mas isso já está demais. Ou as pessoas à tua volta assim começam a sinalizar, mas fulana, tu não está indo dormir. Ou o que está acontecendo? Tu está sempre cansada. Né? É o nosso primeiro alerta, assim, para poder se dar conta. Thalise, quem sabe também existe aquela outra coisa, tu tá insuportável. Também. Porque um dos sintomas da pessoa que não dorme é ficar muito mal-humorada. Aham. Né, também tem isso, né? Mas o que tá te dando, né? Te acalma. Mas eu tô calma. Tô vendo, a gente tá percebendo que você tá calmíssimo, né? Uhum. Mas isso é um fato da gente poder, pelo menos, ligar o alerta, assim, olha, alguma coisa tá errada, né? E aí começa, assim, é fato, a gente começa a prestar atenção e a gente começa a identificar. Mas se a gente não tá prestando atenção, tá meio que no piloto automático, tá indo. Né? Então, estou com dificuldade de encontrar um emprego, meu foco atencional eu preciso de emprego, eu preciso pagar as contas, eu preciso, né, dar conta da minha casa. Não tá tanto assim, será que eu estou dormindo bem, será que eu não estou? Mas aí a gente nem se dá conta que isso pode influenciar, né, completamente no processo de procurar um trabalho, né, de ir para uma entrevista, de ouvir um não, de ouvir um sim. Sim, exatamente. Acho que vocês falaram, a gente estava conversando no intervalo, né, sobre aquela questão de que sono é importante, né, de que não é perda de tempo. Acho que isso deveria ser trazido para todos, para entender, porque às vezes não precisa estar desempregado, às vezes a pessoa usa o celular demais, e aí fica tão mal-humorado pela perda do sono também, né? Então, pode perder até a questão de não ir na aula de manhã, por não dormir bem, por estar com o tempo todo muito uso. Agora, final de ano mesmo, as pessoas ficam sobrecarregadas com a questão de final de ano. Do final de ano. A loucura de final de ano, né? E se a gente pensar assim, na verdade, né, hoje é muito triste o que está acontecendo nas casas, dentro das famílias. Está cada um vivendo na sua bolha, cada um vai para o seu quarto, tem o seu celular, tem lá o seu, né, sua televisão, e para que precisa conviver com as pessoas? Fica lá de dentro do quarto, falando, ligando, escrevendo mensagem, jogando, conversando, fica cada um na sua bolha. E as interações também estão diminuindo. E aí, assim, tu deixa de dormir para ficar vendo o que o outro fez na rede social, tu deixa de dormir porque tu fica conversando com a outra pessoa e nem viu que o tempo passou. Quer dizer, tu não valoriza que aquele dormir é uma coisa importante. Tu não põe um limite para ti, não, eu vou ficar acordado até 10h30, 11 horas. Meia-noite é assim, toca o alarme e eu vou dormir. Não, a pessoa vai, nem olha para o relógio e fica, porque de uma coisa vai para outra, de uma coisa vai para outra. As redes sociais,
todo esse processo da informática, de todos esses aparelhos disponíveis, eles são envolventes, eles te absorvem, eles te abduzem, eu digo, né? Tu fica abduzido dentro da tecnologia. E se tu não cuidar, o tempo vai. E aí, como é que tu vai acordar às 6 horas ou 6:30 para ir para a aula? Está cansado. Os jovens estão muito nesse processo. Eles são abduzidos pela tecnologia e aí, quando chega na hora de ir para a escola, estão muito cansados, não conseguem levantar, ou vão para a aula e dormem na aula, como eu tenho alguns que vão e dormem, né? Chegam assim, dormindo na aula. Então, eu faço toda uma combinação, vamos trabalhar, mas tem algumas regrinhas, tem algumas coisas que, sim, não adianta eu querer tratar teu cérebro se tu vai chegar ali na esquina e já vai fazer tudo virado. Então, tu vai rasgar teu tempo, né? E o dinheiro não vai adiantar. A pessoa também tem que se comprometer e priorizar que, sim, dormir é importante. Agora, a gente está falando do sono, mas e com relação aos sonhos? O sonho tem algum papel dentro do sono? Eu considero que é assim, um papel importantíssimo, né? Não sei o que a Tarlise pensa, mas eu penso assim, que assim, é onde a gente processa as nossas emoções. Né? Se a gente for para a coisa mais psicanalítica, a questão de que tudo que fica recalcado, né, os restos diurnos, 1/3 dos sonhos tem a ver com o que tu viveu no teu dia anterior. Mas se a gente pensar mais na linha do Jung, assim, os sonhos, eles são mensagens importantíssimas, riquíssimas, que se a gente prestasse mais atenção neles, a gente provavelmente tomaria decisões muito mais inteligentes. Né? O sonho, ele traz respostas para muitas coisas, mas as pessoas não valorizam. Né? Não tem essa coisa de ter um diário ali do lado da cama disponível para te fazer o registro, ler, olha o que aconteceu ontem, qual é o problema que eu estou vivendo, esse sonho trouxe esse conteúdo, mas o que será que isso quer dizer? Pensa um pouco, daqui a pouco lá no meio da tarde tu tem um insight, mas o sonho quer dizer isso. Né? Porque as pessoas entendem o sonho muito no linear. Eu sei com morte, vai morrer alguém da minha família, nem quero pensar nisso. Não, o simbolismo da morte assim, é intenso. A morte pode significar tantas coisas, a gente não pode entender tão no linear. A morte pode significar uma coisa da tua vida, um momento da tua vida que tu está deixando para trás, uma fase nova que tu tem que iniciar, ou uma coisa importante da tua vida que tu tem que mudar e deixar para trás. Então, meu Deus, é uma ferramenta fantástica. Fantástica ouvir e compreender e valorizar os sonhos. Eu acho que o sonho tem importância absoluta. Ele está lá por algum motivo. E aí é como o sono. Sono é importante, de fato. E o sonho também está lá. O sonho, se a gente indo pela minha lógica, né, da agência bancária, o sonho não deixa de ser o processamento daquelas transações. Então, ok, que transação tu teve durante o dia aqui, para quem é que tu depositou, para quem é que que dinheiro tu retirou, né, para quem é que tu transferiu. O sonho tem todo o processamento do que tu viveu, a conexão com as memórias também de tudo que tu já passou. Ele tem essa função que eu poderia dizer que é uma certa antena, né, é onde ele consegue juntar as nossas percepções. Imagina que a nossa agência esteja fechada e o nosso cérebro agora está conseguindo organizar todo o processamento. Né? Então, a atenção, a questão de tomar decisões, o meu julgamento, a minha memorização, minha aprendizagem, isso tudo está sendo arrumado agora. E aí o sonho vem justamente para poder nos organizar. Né? Então, é uma forma também criativa que o nosso cérebro tem, né, de transformar todo esse trabalho, né, da agência bancária mais leve e ainda assim dá o destino para cada coisa. Né? Então, um sonho, a gente vê muita interpretação de sonhos, né, na psicanálise em si, mas se a gente for pela linha da cognitivo-comportamental, ele também pode trazer um conteúdo. E se a gente não for por linha nenhuma, for a gente mesmo pegar, né, o nosso sonho e anotar, a gente vai ter mensagens a respeito disso. A gente tem, né, os nossos ancestrais, eles utilizavam muito o sonho como uma referência. Sim.
E esse sonho não foi utilizado Os à toa. povos originais, No mundo atual, indígenas, não tem espaço. eles usavam muito, né, os sonhos como mensagens, A né? própria Bíblia fala muito, A né? própria Bíblia, Faraó sonhou tal coisa, então vai acontecer. E a gente realmente perdeu isso, né? Sim. Uma pena, né? Uma pena. É verdade. É claro que agora a gente não... A gente começou a redescobrir o sonho faz mais ou menos uns 500 anos, que a gente começou a olhar de novo para isso. Né? Então veio aquela época da ciência e assim, isso foi cortando muito. Então, não é porque tu sonhou que isso vai acontecer, mas a gente poder entender que o sonho não é linear, né? Então, se morreu, não significa essa morte. Mas se tu morreu e o momento que tu está vivendo. Talvez tu esteja passando por um processo de luto que não seja especificamente uma morte física, né? Mas tu tá te desligando do emprego, tu tá te aposentando, tu foi demitido. O que está morrendo, né? O que está morrendo, né? E se a gente puder, eu vou anotar, né, o que eu sonhei e tentar olhar para aquilo, né, e identificar também no que a gente acredita que seja uma verdade absoluta e questionar o quanto isso vai começar a fazer sentido pra gente. Olha, talvez não seja bem isso, talvez seja isso aqui, talvez eu possa ir por esse caminho, talvez seja a hora de deixar passar, né? E aí sim, o sonho é completa. Resumindo, sonho é importante, de fato. O sonho é uma baita ferramenta, né? É uma baita ferramenta. Semana passada, inclusive, eu fui num evento lá da confraria e uma palestrante estava falando assim de quanto ela não tomava decisões sem dormir e esperar sonhar para poder compreender e aí tomar as decisões. Que na vida dela ela não tomava decisões importantes sem antes sonhar, consultar os sonhos. Olha que luxo, que lindo. Eu vou ter que pensar meus sonhos. Esperar o sonho. Vou esperar, se eu não sonhei. Já tem empresários, mega empresários fazendo isso, gente. Tem pessoas que estão despertando e estão se dando conta disso e já estão praticando. Eu já atendi e conheço, né, pessoas de um nível intelectual altíssimo, que tem uma empresa super agitada lá e que usa isso. Não, essa decisão... Como fonte de sabedoria. Eu vou dormir, vou sonhar. Quando eu tiver a resposta, essa coisa, eu preciso ouvir o meu inconsciente. Gente, já tem. A gente pensa que não, mas assim, é que as coisas ainda não se comunicam totalmente, né? Sim. Mas existe isso. Sim. Tinha um ditado antigo, meu avô dizia muito assim, antes de tomar uma decisão, né, Consulta o travesseiro. Consulta o travesseiro, né? Olha que então, sabedoria. assim, hoje vocês estão trazendo uma lógica científica sobre um comportamento empírico e que a gente até, de uma certa maneira, desprezava. Eu lembro, né, de avô, né? Que isso, né? Que bobagem. Que bobagem, alguma coisa assim. E o quanto isso, né, hoje vocês trazendo sobre esse olhar científico, aquilo que a gente ouvia quando mais jovem e meio que deixava de lado, não né? valorizava, né? Não valorizava, né? O quanto essas técnicas antigas, de alguma maneira, elas hoje estão se explicando na teoria científica, né? O sonho é muito precioso. Ele traz metáforas assim. E a dica de vocês com relação ao sonho é qual? É começar para poder ouvir e entender melhor o nosso inconsciente, é anotar? Faça um diário em casa. Bota um caderninho assim do lado da cama, né? E aí eu acredito que vão ter pessoas que estejam ouvindo e pensando, mas eu não sonho. Calma, tu sonha. Não lembra, mas tu só sonha. não tá lembrando. Porque também durante esse processo do sono, vamos lá pra agência, né? A gente vai criando espaços. Vamos imaginar que a agência não está tão ocupada, ela está mais vazia, né? E no nosso cérebro, a gente está abrindo mais espaço no momento do sono, e aí tem uma diminuição também ali de noradrenalina correndo, que é o que vai nos ajudar a segurar, né? Então, calma, se tu acordou e tu tem aquela sensação, a gente acorda com aquela sensação, mas eu acho que eu tenho isso aí. Pega aquele fiapinho de coisa, não, mas essa sensação, e vai puxando devagarinho, porque tu despertou e a noradrenalina também já vai começar a ser, né, exato, no corpo. E aí vai conseguir, né? Sim. É um treino. Vai dar certo na primeira vez? Talvez não. Mas continua tentando. É o teu momento. Sim. Né? Acho que é esse o principal. Tem um caderninho do lado da cama e anota. E vai anotando ali na cabeceira. E assim, eu ainda complementaria no sentido assim que é muito ruim, né? Mas é real. A gente precisa ter um despertador. A gente precisa acordar
de alguma maneira, mas a gente pode programar o nosso cérebro. Eu tenho que acordar a tal hora. Começa a usar esse recurso mais natural, porque o despertador ele te tira assim meio que agressivamente da fase do sono que tu tá. Então assim, o sono REM, que é aquele sono de ondas bem profundas, onde a gente sonha, das 5 da manhã até umas 6h30, 7 horas, é uma fase que a gente tem o maior período de sono REM, que é onde a gente faz os sonhos. Então, tu imagina que se tu tá lá bem no meio da tua fase profunda e pá, tu tem que acordar. Aquilo, tu acorda e interrompe, mas se tu fica na cama, tu tem um tempo para ti, não ter que tocou o relógio, sentou na cama, levantou e já vai pro banheiro. Não, tenha um tempo para ficar na cama, fazer aquela preguiça. Mas o que eu sonhei? Parece uma borboleta, escreve borboleta. Ah, parece que tinha um jardim, não sei, parece que tinha água no meu sonho. Não seja o que, não faz sentido. Uma palavra, uma cena, uma coisa que te vier à cabeça. Anota. Num primeiro momento aquilo não vai começar a fazer sentido, mas depois, se tu tem esse tempo de fazer uma preguicinha... Mas me diz uma coisa, como é que fica aquelas pessoas que fazem plantão? Terrível. Ah, é complicado. E eu posso dizer que eu já passei por essa experiência num estágio, né, onde eu escolhi ser plantonista e, de fato, o sono fica atrapalhado. Porque o sono é algo, né, orgânico. Sim. Né, e é essencial. E aí a gente troca... Aí tem que lidar com os danos mesmo. A gente vai lidando com redução de danos, na verdade. Né? Porque, de fato, tu tá tirando fora uma rotina. Né? O sono tem muito a ver com rotina. Né? E aí, claro, essas pessoas vão ter a sua rotina alterada em determinados períodos, né? Porque o plantão pode ser de 24 horas, de 48, ou pode ser daqui um pouco um dia, outro não, 3 dias e um não. E aí o sono vai ficando de fato alterado. Mas se a gente puder, né, trabalhar assim, o mínimo para que aquela rotina, então, ok, o corpo também vai, de alguma forma, buscando se equilibrar. Né? Mas não tem como dizer que não vai ter danos, não vai ter algum... Porque, como a gente disse lá no início do programa, o sono não se recupera. Não. E eu acho que, assim, uma coisa é certa, o sono do dia não é a mesma coisa que o sono da noite. Porque o sono do dia, nós temos sol, luz. Por mais que tu escureça um quarto, tu não tem o mesmo escuro necessário para produzir a melatonina, que é essencial para o sono. Então, assim, não compensa totalmente. Claro que a vida é dura, claro que muitas pessoas trabalham por escala, claro que é necessário, se não tivesse quem trabalhasse por escala, a vida entraria num caos, mas, assim, é um grande sacrifício. Que ao longo do tempo, se é um tempo muito longo, dificilmente não vai gerar consequências. Gente querida, agora eu vou dar uma paradinha, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre dicas. O que fazer? Aí é só dica. Ah, legal. Certo? Tá bem. Vamos resolver todos os problemas de sono na vida de todo mundo. Vamos lá, então, para ouvir David Bowie, o nosso camaleão.
E eles não ouvem nada quando está dando música. Oi, gente querida, estamos de volta depois de ter ouvido este último bloco com David Bowie cantando Changes, Starman, Let's Dance e China Girl. E agora, aqui de volta com Gisele, Tarlise e Márcia, falando sobre o sono. E finalmente chegou a vez delas nos darem as dicas, nos contarem tudo a respeito de como que nós podemos resolver os nossos dramas a respeito de como dormir bem. Por onde começamos, Tarlise? Vamos lá? Vamos lá, então. Bom, minha dica número 1. Sono, então, é importante. Sono tem uma função, né, magnífica na vida da gente. Começa a entender isso, que o sono é importante para ti, que tu vai ter uma quantidade de sono. Procura entender o período de vida que tu está vivendo, né, é importante. E aí, depois disso, sim, a gente pode ir para aquelas práticas mais de higiene do sono, né? Vamos cuidar do ambiente que a gente está indo dormir, se está organizado o espaço, se a temperatura está amena. Então, procurar deixar uma temperatura mais baixa que os outros ambientes, né? Pelo menos, assim, 3, 4 graus, para que o nosso corpo comece a desacelerar. Se não tiver a chance, né, de tem ar em casa ou não tem, enfim, toma um banho morno antes, né? A gente sabe que isso vai ajudar também a musculatura a ir relaxando. É poder entender que para a gente sentir sono, também a gente vai ter que mudar hábitos, né? Então, cuidar com cafeína, né? A meia-vida dela no nosso corpo dura em torno de 6 horas. O que significa isso? Que para ela ser expelida do nosso corpo, uma metade, né, uma parte dessa cafeína vai levar umas 6 horas. Então, toma cuidado para não tomar café antes de dormir, né? Porque isso também tu pode dormir, mas talvez não tenha qualidade no teu sono, né? Cuidar com a nicotina também. Então, fumantes, procurem evitar de usar o último, né, fazer uso do último cigarro 2 horas antes, para ela também poder, pelo menos, ser expelida uma parte do corpo. Álcool também é importante. Então, não bebe, vai dormir. A gente sabe que o álcool tem um processo no cérebro que acaba levando, né? Mas muitas pessoas até bebem para poder sentir um soninho. Porque ele é uma droga depressora do sistema nervoso central. Ele lentifica, né, as funções. Então, aí dá esse sono, mas não vai ser sono, né? Vai ser uma reação dentro de todo esse processo que o álcool causa no nosso cérebro. E aí, de fato, se tu está buscando dormir bem, o álcool aqui não vai ser teu amigo. Ele vai te atrapalhar. Então, ele vai chegar assim, meio, e aí, parceiro, vamos dormir junto, vamos que tu vai dormir bem, mas não é bem assim. Ele vai, na realidade, te deixar mais atrapalhado. Então, tira o álcool, né? Seja mais amigo do teu sono mesmo e menos dessas condições, né? É importante também entender que a gente vai ter que desacelerar. Então, tem pessoas que vão conseguir chegar em casa e deitar e dormir. Tem outras que não, que levam mais tempo. A gente também vai vendo muito das nossas emoções. Tem dias que a gente viveu uma emoção mais intensa, se irritou, se incomodou, ou estava apaixonado, né? Isso tudo vai também se refletir na hora de dormir. E que vai ser necessário, talvez, a gente puxar o freio de mão horas mais cedo. Então, assim, lá pelas 6 da tarde, se eu quero dormir umas 10, eu já começo a ir para casa, diminuo o meu ritmo, tento desacelerando, né? Eu sei que a gente... E aquelas pessoas que vão para academia por volta das 6, 7, 8 horas, isso é bom ou é ruim? Exercícios de alta intensidade, esses que nos fazem, né, gastar muita energia, né, não seria o recomendado, né? Então, algo mais leve, mais brando é até possível. Mas, assim, que a gente vai realmente para ficar gastando energia, não seria o ideal, né? Não, já li outros estudos que dizem o contrário, né? Mas uma maior parte diz que, de fato, o exercício intenso, né? Não aquele mais leve. Não crossfit. Não vamos fazer crossfit antes de dormir, né? Porque aí a gente vai realmente, se dormir, vai estar cansado. E a gente busca o exercício muitas vezes para estar mais disposto, ter mais ânimo, né? E a gente vai ver aqui, se a gente, né, pudesse olhar o nosso corpo, o que aconteceu depois do exercício, uma série de endorfinas,
o nosso metabolismo vai estar alterado e vai estar mais acelerado de fato. Então, até eu puxar o freio, vai levar um tempo. Então, eu vou estar sempre naquela ideia de que eu sou uma máquina. Liga e desliga. Liga e desliga. Não é assim. Ok, fazer uma yoga, um pilates, uma coisa... Isso, talvez um pilates de baixo, talvez, poderia impacto, né? Para não também sobrecarregar, porque o pilates ele tem, né, exercícios de maior impacto e tem outros de menos. Então, uma yoga, um alongamento, talvez, né? Mas algo que realmente... Exercícios a gente deixa assim para mais cedo no dia, então tenta se organizar para botar antes, né? Não tão próximo da hora de dormir. Certo. Que eles ajudam de fato na qualidade do sono, mas muito próximo, assim, é tu exigir demais também do teu corpo. Então, porque aí tu liga demais a máquina, acelera demais a máquina, muito próximo da hora de desligar a máquina, propriamente dito. Exato. A gente sabe de pessoas que fazem a madrugada a atividade física, né, em academias. Sim, a gente tem academias que funcionam 24 horas. Então, isso para uma higiene do sono não seria o adequado, então, né? Não. Vamos pensar que também tem pessoas que vão estar acordadas nessa hora, né? Então, talvez a disposição ali para aquela pessoa funcione. Então, tu fazer academia para ela vai te dar mais ânimo, né? Pensando que a gente estava falando antes sobre os plantonistas, sobre as pessoas, né? Então, ok, talvez. Que cada caso é um caso, a pessoa Exato. tem que se conhecer. Exato. São dicas, né? Não é nada assim... faça isso porque a gente vai te dar a certeza que é isso que é o melhor para ti. Não, são dicas. Vale a gente ir tentando e vendo que vai funcionar. Né? Então, no sono, eu acho que é difícil o consenso, porque a gente vai para a literatura, tem pesquisa que comprova uma coisa, tem pesquisa que destrói toda aquela lógica e diz que é do outro lado. Então, o que eu sugiro também, né, seguindo essa linha que a Tarlise falou, eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa precisa conhecer o seu biotipo, como que eu funciono. Eu funciono melhor de manhã, eu funciono melhor de tarde, eu funciono melhor de noite. Eu tenho que me entender, né, qual é o meu cronotipo. Eu sou uma pessoa que preciso dormir 10 horas para ficar bem, ou eu sou uma pessoa que com 7 horas eu estou bem? Entende? Claro que também, isso a gente não chegou a falar muito, né, que as crianças dormem de 10 a 18 horas, né, o bebê depois vai diminuindo, chega na adolescência lá de 10 a 12 horas, que os adolescentes é o ideal, mas não dorme, o adulto precisa em torno de 8 a 10 horas. Mas, assim, isso são pesquisas que recomenda o ideal que o corpo precisaria, mas tem a coisa que é eu individual, eu dentro das minhas necessidades, né? Se eu sou uma pessoa, como eu já atendi pessoas que são altamente produtivos de noite, todas as inspirações, tudo rende de noite, e aí vai dormir mais tarde. Ok, se eu já me conheço, eu vou me organizar nessa rotina, mas eu vou respeitar, no mínimo, o que eu sempre combino, no mínimo 6 horas. Menos que 6 horas eu não aceito, no mínimo 6 horas. Né? Agora, tem pessoas assim, né? Eu tinha um outro paciente que dizia, não, hoje dormi 8 horas de 1 minuto, fiquei mal-humorado. Se eu dormir 7h59, eu acordo mole. Eu tenho que dormir 8 horas, ele me dizia. Então, assim, entende? Se tu te autoconhece, tu vai localizar o que é o bom para ti. Então, tem gente que adora ir para a academia de noite, faz exercício de alto impacto, que libera aquele monte de endorfinas e que aquilo ajuda a pegar no sono. Mas é aquelas pessoas mais ligadoras que talvez precisam disso. Né? Assim como tem aquelas pessoas que, para acordar, gostam de ir para a academia de manhã, que é isso que dá disposição para o dia, eu já não consigo mais dizer uma coisa específica. Cada um vai ter que ir encontrando o seu jeito de funcionar, o que é melhor para si. Mas acho que tudo isso que a Tarlise falou é muito importante, que é a tal da higiene do sono. Nós precisamos ter esse respeito. É importante dormir. Se eu durmo 7 horas, eu estou bem, ótimo, mas dorme as tuas 7 horas. Programa esse tempo para dormir. E não pensa que a gente é um robô. Chegou, deitou na cama, desligou o botão e dormiu. Não somos assim. A gente precisa ir aos poucos ir desconectando, né, do mundo real, virtual, para poder o cérebro acalmar, né? Porque o nosso cérebro ele funciona com ondas. E aí, como é que a gente consegue, para quem tem já insônia,
para quem está com o problema da insônia instalado, como é que consegue? Quais são as dicas para conseguir dormir sem medicação? Então, né, as medicações, a gente nem abordou muito isso, né? Tem muitas pessoas já viciadas que usam medicação há muitos anos. Eu, assim, claro, eu que trabalho com neurociência, eu que trabalho com essa técnica do neurofeedback, que trabalha diretamente as ondas do cérebro, eu sei o quanto o efeito da medicação impacta e dá efeitos rebotes na vida da pessoa. Mas, assim, entre a pessoa não dormir ou a pessoa tomar o remédio, só temos essas duas opções, toma o remédio. Sim. Uhum. Tá, mas entre, assim, poder buscar alternativas, mesmo pessoas viciadas em medicações para dormir, tem formas de ir desmamando isso e ir trabalhando toda uma rotina, porque assim, o importante da mesma hora de dormir, a mesma hora de acordar, isso vai ajudar o cérebro a se programar, né? Essa coisa de a gente programar, não, tal hora é a hora que eu já começo a sentir sono. Ouve, sente o teu corpo, quando é que ele começa a bocejar, relaxar, ouve, não passa do limite. Porque a melatonina também tem um super pico, e se tu não respeitar, pronto, diminui, e aí tu passou aquele pico. Tu tem que esperar mais 1h30 para vir outro pico, entende? E aí tu vai deitar depois, tu vai ficar fritando, né? Hoje em dia temos melatonina, que é vendida já em farmácia, né? Para aquela coisa assim, que digamos seria o hormônio natural, e que como em determinadas fases da vida, principalmente depois, né, lá depois dos 50 e tantos, isso diminui naturalmente, tem como repor a melatonina, que ainda é uma coisa mais do nosso corpo mesmo, né? Mas precisa do médico para medicar a dosagem e tal. E outra coisa assim é que assim, nosso cérebro ele funciona com ondas, né? Nós produzimos 5 tipos de ondas, e tem ondas que são específicas para dormir. E eu pego no consultório muitas pessoas, quando eu vou fazer a avaliação do neurofeedback, eu faço o mapa cerebral, que é como um eletroencefalograma. Tem pessoas que, sei lá explicar por que o cérebro se desregula de uma tal forma que ele já não produz mais aquilo. Então, geralmente, são as pessoas que vão para o medicamento. Uhum. O cérebro produz uma quantidade tão pequena que a pessoa realmente só com uma dose artificial para poder dormir. Então, existe hoje, né, dentro da neurociência, tantas técnicas que podem ajudar a dormir. O neurofeedback é uma das técnicas, né, que vai te ensinar o cérebro de novo gerar uma onda que é preciosa para a gente poder dormir, que é a onda alfa, né? Gerar alfa é aquele momento assim que a gente fecha o olho, vai aquietando a mente, aquietando o corpo. Essa onda ela é preciosíssima para um sono de qualidade. A gente produz 5 ondas no nosso cérebro: delta, teta e alfa. A gente está de olho fechado. Então, assim, delta a gente está em sono profundo. Teta, tu pode até produzir teta quando tu está em um estado meditativo. É um estado meditativo, né? Alfa, tu está naquele momento de plenitude, tu ouviu aquela música que tu ama, tu fechou o olho, aquela coisa de saborear, tu está gerando alfa. Abriu os olhos, tu começa a aumentar a produção de beta. E aí beta nós temos beta 1, beta 2 e beta 3. Beta 1 e beta 2 são frequências produtivas, é aquilo que a gente precisa para tomada da decisão, para fazer foco, para a vida, né? Beta 3 é aquele que já passou do ponto, é a ansiedade. Então, muitas pessoas têm dificuldade para dormir por produzir muito beta 3. O brasileiro adora produzir beta 3. Então, assim, tem isso, entende? Aí, por isso que tem que fazer o mapa, porque tu tem que entender. Cada cérebro é um cérebro. Às vezes, não é falta de produzir alfa, é excesso de beta 3. Certo. Ou, entre alfa e beta, tem um outro ritmo que a gente chama ritmo sensório-motor, que é exatamente o relaxamento corporal. Uhum. Então, assim, se tu frita na cama, se tu não aquieta o corpo, tu não vai produzir alfa, tu não vai para teta e tu não vai para delta. Então, tu precisa fazer o relaxamento do corpo, gerar bastante ritmo sensório. Muitas vezes também, uma das origens da falta de sono é a questão do ritmo sensório-motor, falta de ritmo sensório-motor. Então, não dá para dizer, faz isso e tudo se resolve.
tem que entender, cada caso é um caso. O fato é que todas essas frequências a gente produz o tempo todo no cérebro, mas tem frequências que predominam de olho fechado, tem frequências que predominam de olhos abertos. E depois do beta 3, que é a quinta onda, é gama. E gama a gente vem estudando muito nos últimos 4, 5 anos, assim, mais aqui, né? No sentido de que gama é a frequência que se encontra e se pesquisa muito no cérebro dos monges meditadores. Eles praticamente quase não estão muito mais nessas ondas mais baixas, eles estão predominando em gama. Que gama é tu estar aqui e agora, potencialmente no aqui e agora, pleno no aqui e agora. E assim, sem a preocupação do que vai vir, sem o ranço do que passou. Né? O mindfulness. Tem aí 1000 formas aí que está se falando hoje. Vamos fazer meditação, vamos fazer... Sim, é aquele estado de estar presente, pleno aqui. Pleno. Então, uma das outras técnicas que ajuda, que eu também se trabalha muito, que é o biofeedback respiratório, que é entrar em estado de coerência, que é simplesmente respirar da forma correta, como a gente nasce fazendo e se perde no meio do caminho. Porque se tu olhar o bebezinho dormindo, aquele abdômen sobe e desce. Se tu olha um gatinho, um cachorro dormindo, aquele abdômen sobe e desce e eles estão ali dormindo. Nosso abdômen não se mexe, porque a gente respira muito rápido, mais em cima. Tu não consegue usar o diafragma para botar todo o oxigênio que tu precisa. Tu não consegue retirar todo o gás carbônico do cérebro da maneira que tu deveria. E aí tu entra naquela questão do beta 3, porque daí tu deixa gás carbônico lá, fica no beta 3, começa a respirar mais rápido, mais curto, e aí o sono, quando chegou a hora de ir para a cama, tu tá ligado em 220. Eu ia te falar, essa questão da respiração, né, na área da físio mesmo, a gente trabalha muito isso, e às vezes a gente está fazendo um processo de ensinar novamente, né, a respirar, e só o fato de respirar, aí a pessoa me deu uma sonolência, eu fiquei toda, né? Então, assim, como... Mas por que em casa não é assim, né? É só aqui que eu sinto isso. Então... A gente vai fazendo um trabalho, né? Não é deitou e desligou o botão e já vai dormir. Tem todo um trabalho que precisa ser feito anteriormente. Tarlise. É bem a ideia do corpo, não é uma máquina. Né? A gente não vai ter botão de Tu liga. que trabalha com a cognitivo comportamental, com a psicologia positiva. Sim, a gente trabalha também muitas crenças que a gente vai criando a respeito do sono, né? Então, é mais uma noite que eu não vou conseguir dormir, ou não adianta eu dormir porque eu não vou conseguir me sentir bem. A gente vai também olhando esses pensamentos, porque daqui um pouco eu começo a acreditar tão firmemente que não adianta nem eu tentar fazer isso aí, que aí eu vou me sabotando. Então, a gente vai trabalhando com esses pensamentos, a gente também vai se dando o espaço, né, de poder entender as emoções que estão vindo ao longo do dia e trabalhando a questão, né, de entender o teu espaço na hora de dormir e também a função da respiração. Né. Dentro da psicologia positiva, a gente está vendo muito a qualidade de vida. Né? Eu acho que é bacana falar um pouquinho assim sobre o que é a psicologia positiva, porque ela está vindo com uma onda mais forte agora, e a gente tem uma ideia de que é o smile, a carinha feliz. Né? E na verdade não é. É só uma forma da gente poder enxergar os nossos pontos fortes e aí a partir disso conseguir lidar com as situações. E isso acaba afetando também o nosso sono. Né? Uma técnica que a gente pode utilizar, né, principalmente para aquelas insônias iniciais, agudas, é tentar a meditação de contagem. A gente inspira profundamente, leva o ar lá na barriga e conta o número 9. E aí solta. Quando inspirar de novo, a gente conta 8. Solta. Aí inspira novamente 7, até chegar no 0. Normalmente a gente já vai sentindo, né, um relaxamento muscular, pelo menos, né, ou dos pensamentos, que é também a ideia da gente voltar a nossa atenção para o aqui e agora e deixar os pensamentos. Porque quando a gente deita na cama, o que acontece? Vem toda a revisão do dia, né? A gente faz aquela revisão básica do dia e a gente não faz só do dia, a gente faz dos anos todos que nós vivemos e daquelas situações incríveis que nos deixaram com vergonha ou que a gente queria resolver na hora. Então, é uma maneira da gente, não, só um pouquinho, isso foi lá.
Então deixa lá, a gente pode resolver isso aqui outro dia talvez. Então vamos voltar agora, né? E aí a gente vai respirando. Não deu certo a primeira, tenta de novo. Se a gente tem aquela insônia mais ali no meio do caminho, né? Então, estava dormindo, acordei ali e não consegui dormir. Ok, não vamos ligar, né, nenhuma luz forte. Tenta fechar o olho, faz a respiração, não funcionou, levanta. Levanta, vai até outro cômodo da casa, toma um copo d'água, ou então tenta ler algo que seja suave. Né? Não sai pegando nada pesado para ler aquela. E sem pegar celular. Exato, né? Porque o celular vai emitir aquela luz branca. Né? Apesar dos aparelhos mais atuais já virem com a função, né, noturna, que é a que diminui essa luz, evita pegar. Porque a gente sabe o quanto também a gente vai ficar tentada a olhar a rede social. E se eu ver a rede social, eu vou ver que um amigo meu saiu ou que o fulano está viajando. E isso já começa a gerar uma série de emoções. E aí pode ser que a minha ansiedade de eu não estou conseguindo dormir já se junte a essa emoção maior aqui. E aí sim, a noite vai inteirinha para as cucuias, né? Aí eu já não durmo mais. Eu já começo a ficar preocupado, já começo a pensar lá na frente. Ou então eu já fico pensando, poxa, tudo que deu errado. Sim. Então, não. É o teu momento. Né? O sono é o teu momento, é o teu espaço. Quando tu vai dormir, pensa que tu tá indo te comprometer contigo. Como tu te compromete com as pessoas? Tu falta o trabalho, tu deixa de entregar alguma atividade com as outras pessoas? Muitas vezes não. Né? A gente se compromete, dá de tudo. Então, naquele momento, tu tá assinando um termo de comprometimento contigo. Então, também te dá esse espaço. E entende que se o sono não voltou ainda, tá tudo bem também. Né? Dá para fazer outra coisa, dá para relaxar. Talvez também ver se tu te alimentou bem no outro dia. Né? Então, se necessário for, faz algum lanche, né? Bem leve, nada de também exageros, né? E pesos aqui. Né? Então, é essencial para a gente poder, retornar e dormir. Normalmente, né, o que a gente vê é que, conforme vai entendendo que é um processo de retornar o sono, isso vai diminuindo. Então, vai deixando. Mas tem que ficar tentando. Não dá pra gente abandonar logo. Fiz uma vez e não deu. E daí não uso mais. Não, tenta de novo. É assim, né? Mas precisa te comprometer com esse horário. Né? É teu. Independente do que tu for escolher ali pra dormir. Mas não te esquece que é o momento pra ti. Márcia, mais alguma diquinha, Márcia? Então, eu acho que isso que a Tharlise falou é muito importante, né? A pessoa não pode se desesperar, porque, acordei e agora não vou dormir mais. Não, calma. Se tu acordou, tenta lembrar, teve algum sonho, quer dizer alguma coisa, né? De repente é alguma coisa que tu precisa processar, deletar, tirar do teu foco e vai para o sono de novo. Se não dormiu uma noite, bom, quem aqui não teve uma noite de insônia, tudo bem, não vamos entrar em desespero. Né? Mas eu também tenho uma outra dica que eu gostaria, até trouxe o nome de alguns aplicativos do celular. Legal. Que têm assim, meditações para dormir. O YouTube está cheio de meditações para dormir, que também vão fazendo todo esse processo da higiene do sono e fazendo uma indução para dormir com aquela voz, com aquele sonzinho, porque sim, tem sons que são indutores do sono. Então, assim, tem muitas ferramentas aí para a gente usar, né, domesticamente. Super interessante. Enquanto não vai buscar uma ajuda mais específica e pensa que pode resolver sozinho, vamos lá, vamos tentar tudo, né? Então, no YouTube, se botar no YouTube meditações para dormir, surge muita coisa interessante. E eu tenho o Apple, né? Eu tenho Meditopia. Tem o Calm. E o Relax. Calm com M no final. Isso. M de mamãe no final. Isso. Calm. E o Relax Melodies. Relax Melodies. Isso. Que são assim, musiquinhas, sonzinho de chuva, de onda do mar, de gaivotas. Eu vou postar no link que a gente vai colocar o nosso link da live, eu vou postar esses endereços lá para o pessoal poder acessar, então. Porque tem sons maravilhosos, porque tu tem que silenciar os pensamentos.
Então, assim, uma música, a respiração é uma estratégia de fazer contagens, né? Tem várias técnicas de contagem, como estratégia de tirar a mente do pensamento e focar numa outra coisa. E aí tu, quando vê, tu nem terminou a contagem, tu dormiu. Essa que é a estratégia, essa que é a sacada do negócio. Claro, e poder também voltar para o presente, né? Porque o que acontece com os pensamentos? Tu vai te deixando ir. Né? Ou tu vai visitar o passado, ou tu vai para o futuro. Exato. E aí corre o risco da gente ir já fazendo... Engatar nas emoções. E aí aquilo vai crescendo. Né? E aí tu já tá preocupado porque daqui a tantas horas... Aí olha para o relógio. Exato. Daqui a tantas horas... Eu tenho que estar em pé. Eu tenho que acordar. E eu tenho o meu dia para seguir. Exato. Esse é o antídoto ao sono, literalmente. Isso. As práticas de mindfulness trazem muito essa questão de não julgamento, né, e aceitação própria. Né, de ser mais gentil contigo. Né. Olha, tu não tá dormindo agora. É como se tu fosse ter o diálogo com alguém. Tu não tá dormindo agora, mas tá tudo bem também. Vamos tentar fazer alguma coisa. Porque aí, automaticamente, quando tu muda a forma como tu tá interagindo contigo, parece que tu vai te acalmando também. Sim, ser amoroso consigo mesmo, né? Exato, exato. E a questão de, por exemplo, leite, para aquela que nem diz, leite morno, tem alguma função ou é só mais... Para algumas pessoas é assim, é aquele aconchego, é como, né, a mamadeira, aquele aconchego da amamentação, é uma coisa simbólica de se sentir seguro, protegido, né? E tem chazinhos fantásticos com ervas super calmantes. Não vai fazer travesseiros mal. também, né? Aromatizados. Tem os aromas, né? E às vezes a questão de mudar de ambiente. Eu me lembro já de muitas pessoas que eu atendi. Não conseguia dormir na cama. Ia para a sala, começava a ler na sala, dormia no sofá. Bom, se tudo bem, se funcionou se for assim, dorme onde for, né? Importante agora, né, mudar de ambiente, cuidar com o barulho e a luz. Né? Então a gente sabe que a gente mora na cidade, né? Então a gente não vai acordar com o galo cantando, nem ir dormir, né, com, né, o som talvez de um passarinho, um morcego ou um sapo coachando. Mas se a gente já for esperando, né, que ok, talvez eu escute o barulho do carro passando, da sirene tocando, do vizinho em cima de mim, a gente também vai diminuir a nossa expectativa. De, eu não vou conseguir dormir. Então, ok, né, eu vou ouvir isso, tá fazendo parte. Se a gente puder diminuir o barulho ao máximo, é o essencial. Mas também entender que, ok, vão ter coisas que eu posso fazer e coisas que não vão estar na minha mão. Né? Sim. E a luminosidade. Né? Então, chegou de noite, tenta, de fato, deixar escuro. Né? Não, tenta cuidar com as luzes à tua volta. Gente querida, vamos ter que terminar o nosso programa. Já está bem no finalzinho. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Tarlise. Muito obrigada, Gisele. Aprendi muito. Mas eu gostaria de pedir para que vocês deixassem um recadinho final de vocês, para então a gente, né, chegar nesse... para que as pessoas que estão aqui nos escutando pudessem poder acessar vocês, né? Por favor, deixem aqui o recadinho de vocês, onde é telefone, site, né? Como é que podemos encontrá-las fora daqui da live, depois, fora do nosso programa? Por favor, Tarlise. Bom, então, deixar assim um recado para todos. Não se esqueçam que vocês, todos nós somos humanos, né? E a gente está aqui vivendo e aprendendo e a gente vai tentar, né, fazer o nosso melhor sempre. Né? Isso não significa que a gente vai acertar sempre. Vocês podem entrar em contato comigo através da página no Instagram, né, da minha clínica, que é também de outros colegas, a Unidade Bem-Estar. Né? Então, é @Unidade Bem-Estar no Instagram. Então, ali vocês podem mandar a mensagem, enfim, os comentários de vocês. E qualquer coisa também entrar em contato por e-mail. Né? O meu e-mail de trabalho é tarlisepaim, né? É THIS, o Paim é com M, @gmail.com. E agradecer muito vocês todas, né? E aos que nos ouviram também. Obrigada. Márcia? Eu também quero agradecer essa oportunidade de poder, né, compartilhar conhecimento, porque o conhecimento é para ser compartilhado. Então, eu espero que as pessoas se beneficiem, que possa ter ajudado, né, contribuído de alguma maneira. E eu tenho um site, que é marciapaludopsicóloga.com.
Eu tenho o Instagram, que é o MP Neurofeedback, tenho página também, Márcia Paludo, eu acho que é a minha página, nunca sei direito, mas enfim, Márcia Paludo. O celular é 999-73-1249. Prefixo 51. Prefixo 51. Fico à disposição, acho que temos muitas ferramentas aí para ajudar as pessoas a poderem dormir o sono natural, né? Que possa se libertar e dormir um sono natural, como a gente nasceu para. Né? A gente nasceu fisiologicamente para dormir um sono natural. Gisa? Olha, eu, pelo GV, né, GV Longevidade no Facebook, ou @ também Instagram, GV Longevidade, e eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu só aprendo, né? Cada vez que eu estou aqui, eu me reabasteço desse conhecimento que para mim é muito fundamental. Assim. Muito obrigada pela participação e pelo convite. Gente querida, obrigada, Mari, por estar aí no comando da mesa, né, botando aí só gente boa para tocar hoje, musicada muito boa. Gente querida, muito obrigada. Espero vocês na próxima quarta-feira, ao meio-dia, quando a gente vai, então, conversar a respeito o quanto nossa felicidade está conectada àquilo que é importante para cada um de nós. Você sabe o que é importante para você? A gente passa mais tempo no trabalho do que com a família, mais tempo dormindo do que acordado, mais tempo